E o Flamengo ontem não conseguiu vencer o Cruzeiro no Maracanã. Aí eu sei que vai ter muita gente tentando suavizar nas críticas, né? Ah, mas é o Cruzeiro. Ah, o Cruzeiro tá brigando pela liderança também. Ah, o Cruzeiro tem um time forte. Não é qualquer adversário. Tem que respeitar o adversário. Claro que tem que respeitar o adversário. Claro que o adversário de ontem era dificílimo para o Flamengo. Agora, o Flamengo está caindo de rendimento. E isso tem que ser falado. Dos últimos 3 jogos do Flamengo em casa pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez 3 pontos. Não pode. Um time que está lutando pelo título brasileiro, um time que está ali brigando, né, por essa taça, depois de muito tempo. Porque o Flamengo há um tempinho não disputava mais o Campeonato Brasileiro como vem disputando esse ano. Aí 3 pontos, gente. 3 pontos em 3 jogos. Isso não tem defesa. Então, quem tenta suavizar as críticas pelo jogo contra o Cruzeiro, eu acho que tem que criticar, pô. Como tem que elogiar? Quando eu elogio muito, quando tem que ser elogiado, tem que ser criticado. Flamengo empatou com o Grêmio no Maracanã. Tudo bem, aquele pênalti escandaloso, inventado pela arbitragem, mas empatou com o Grêmio no Maracanã. Flamengo empatou com o Vasco no Maracanã, não fazendo uma boa partida. E agora o Flamengo empata com o Cruzeiro no Maracanã, também não fazendo uma grande partida. Não foi um bom jogo do Flamengo. Foi um jogo fraco do Flamengo. Flamengo não jogou bem. Flamengo não foi melhor que o Cruzeiro. Então, tem que se ligar um alerta dentro do clube. Por que que o Flamengo caiu de rendimento? Por que que o Flamengo não está jogando o que ele vinha jogando, chegando no momento mais importante da temporada? Isso que é importante a gente deixar claro. O momento que interessa é agora, meu amigo. É agora que vai ser briga por título, é agora que vai ver se vai chegar na final da Libertadores, se vai se manter na frente do Palmeiras, porque o Palmeiras vem crescendo. O Palmeiras com Flaco Lopes e Vitor Roque, meu amigo, tá crescendo muito, tá jogando bem, tem atropelado os adversários já no primeiro tempo. Então, a fase do Palmeiras é melhor que a do Flamengo e o Flamengo vem caindo sim de rendimento. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Olha, eu entendo assim, todos os times, e nós temos 2 concorrendo, eu vou colocar o Cruzeiro sim, pela atuação de ontem, mas nós temos, na verdade, Palmeiras e Flamengo, no meu modo de entender, brigando pelo título, mas, de novo, respeitando muito o Cruzeiro, que pode, né, dar uma arrancada, onde mostrou competência, mostrou força. E eles vão oscilar, o próprio Cruzeiro, se a gente colocar nesse formato. Eles vão oscilar, é normal que isso aconteça. Competições longas, competições simultâneas, o lado emocional pesa demais, demais. O Flamengo teve ameaçado de sair da Libertadores, e aí você leva o emocional lá para cima. Há um grau de exigência muito forte, e aí você oscila. Até outro dia era o Palmeiras que não estava legal, o Palmeiras estava sendo muito cobrado, o Palmeiras não estava andando bem, o Palmeiras perdeu na Bahia, teve todo aquele chororô do Abel e tal, mas na verdade o Palmeiras não jogou nada. O time do Bahia foi melhor, mereceu ganhar o jogo. Aí o próprio Bahia já teve dificuldade no jogo seguinte. E com o Flamengo não é diferente. Você tem razão, os últimos jogos do Flamengo não foram legais, não foram bons. Ontem foi um jogo onde poderia ter sido 1-0 para qualquer um dos lados. O que também, em tese, é ruim para o Flamengo. O Flamengo, em tese, por jogar em casa, era favorito, mesmo jogando contra o Cruzeiro. Então foi um jogo pau a pau. Um jogo onde o Cruzeiro mostrou condições, mostrou que é forte. E acho que com alguns reforços, se ele mantiver essa política e com alguns reforços, ele vai virar o terceiro time do Brasil mesmo, né? Vamos deixar de ter a dupla Não, nós vamos deixar de ter Barcelona e Real Madrid e vamos ter um Atlético de Madrid aqui no Brasil forte também, né? Então vamos ver se o Cruzeiro vai manter isso. Então ontem foi um jogo onde o Flamengo poderia sim ter vencido, mas também poderia ter perdido. Foi um jogo de momentos de um e de outro. Mas sinceramente, Pilhado, eu acho isso normal. Eu acho que o campeonato tão longo, as oscilações acontecem, e acho que os 2 vão oscilar, me restringindo a Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras vai voltar a oscilar, o
o Flamengo vai melhorar e vai oscilar de novo, e o próprio Cruzeiro vai ter as suas oscilações, porque é normal, porque a caminhada é muito longa. O Palmeiras tem um jogo muito complicado domingo contra o São Paulo. São Paulo reagiu, né, venceu ontem, deu uma aliviada no São Paulo, que vinha ganhando, de repente foi eliminado da LDU, e agora no jogo da segunda-feira pareceu um time morto, nada, não jogou coisa nenhuma. E ontem venceu mais pela fragilidade do Fortaleza do que propriamente por ter jogado uma grande partida, mas foi melhor que o time do Fortaleza. Então São Paulo entra agora com uma outra pegada. O que ele pode querer no campeonato? Encher o saco dos mais fortes, como é o caso do Palmeiras. Então aí ele pode complicar a vida do Palmeiras. O Flamengo vai para a Bahia. Jogo duríssimo, né? É uma boa oportunidade do time voltar a jogar um bom futebol. Enfim, Pilhado, está tudo muito aberto. Você tem razão quando você fala nesse recorte mais curto do Flamengo, mas eu acho que no médio prazo, no longo prazo, todo mundo vai oscilar. E dessa vez é o Flamengo que efetivamente está dando uma barrigada mesmo. Mas eu acho, né, Flávio, que não pode ser normal o Flamengo cair tanto nesse momento. Até porque o Flamengo contratou muito, até porque o Flamengo trouxe jogadores de peso internacional, né? Porque é aquilo, você falou tudo. Ontem era o Flamengo que jogava em casa. Eu sei que é um duelo muito equilibrado, mas era o Flamengo que tinha que pressionar. Era o Flamengo que tinha que criar mais. E o Flamengo não criou praticamente nada. No primeiro tempo, nada. No segundo tempo, criou. Teve até uma chance clara de cabeça do Samuel Lino. Chegou a criar alguma coisa. Mas pensa comigo. O Flamengo não tem elenco para ser salvo pelo Rossi de uma eliminação contra o Estudiantes. Não tem. Não tem. O Flamengo é muito mais time que o Estudiantes. O Flamengo, depois do Olímpia e do Peñarol, quase foi eliminado pelo Estudiantes da Libertadores. E isso tem que se ligar um alerta, na minha opinião, porque foi um jogo ridículo. O próprio Mauro falou aqui que o Flamengo não teve vontade de Libertadores. O Flamengo tem que aprender a ter a vontade de Libertadores, porque o Estudiantes teve muito mais vontade e muito mais físico. E agora, num momento como esse, tão importante, com um elenco cheio de estrelas, o Flamengo cair tanto no Campeonato Brasileiro também, e vale a gente deixar claro, o Flamengo vai ter uma sequência dificílima agora. O Flamengo tem uma sequência que é Bahia fora de casa. Bahia tá brigando ali no topo da tabela. O Flamengo tem Botafogo fora de casa, que aí muita gente vai dizer, não, mas aí é no Rio de Janeiro, tá bom, mas é no estádio Newton Santos. Não é mais aquele duelo praticamente neutro com o jogo no Maracanã, não. É no estádio Newton Santos, é na grama sintética, no tapetinho, como diz a torcida do Botafogo. Outro jogo dificílimo. E depois tem o Palmeiras no Maracanã, que é o confronto direto. Mas como que o Flamengo vai chegar nesse confronto direto? Esse que é o negócio. Esse é o negócio. Será que o Flamengo vai chegar com a pontuação à frente do Palmeiras ainda, com esse futebol que o Flamengo está mostrando? Porque, eu vou até abrir aqui, né, a nossa pauta para ver a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento. O Botafogo é o quarto. O Flamengo vai pegar o quarto colocado fora de casa. O Bahia é o sexto. O Flamengo vai pegar o sexto colocado fora de casa. E vai pegar o vice-líder Palmeiras, que moralmente pode ser líder porque tem um jogo a menos que o Flamengo, em casa. A sequência do Flamengo, ela é muito complicada, Flávio. Por isso que eu digo que esses 3 pontos feitos em 3 jogos em casa, os últimos 3 jogos em casa, o Flamengo fez 3 pontos, esse retrospecto é ridículo. Aí o Flamengo fez ponto contra o Corinthians, né? Venceu o Corinthians fora de casa, venceu o Juventude fora de casa, mas não dá. Não dá para achar normal para um time que está brigando pelo título brasileiro perder 6 pontos, Flávio, nos últimos 3 jogos em casa. E já chamando atenção para essa tabela que vem pela frente, né, Flávio? Que são jogos duríssimos. O Flamengo provavelmente vai ter a sua pior sequência de jogos nesse Campeonato Brasileiro. Foi o Cruzeiro, que era terceiro colocado, vai ser o Bahia sexto, Botafogo quarto e o Palmeiras o vice-líder, Flávio. Ô, Pilhado, quando você estava falando, a gente estava mostrando a tabela, eu estava reparando um detalhe aí,
quiser colocar de novo até vai ficar mais fácil da gente ver. O número de vitórias do Palmeiras e do Flamengo é igual. O Palmeiras tem um jogo a menos, né? Você já citou isso. Se o Palmeiras ganhar esse jogo a menos, que é contra o Santos na Vila, ele passa o Flamengo em vitórias. Ou seja, aquilo que você falou na abertura, né? O Palmeiras ele tem a vantagem de depender dele, teoricamente. Falta muita coisa, né? Estamos com 25 rodadas, são 38, quer dizer, tem muita coisa pela frente. Mas esse fator é um fator que pega. E isso tem mudado toda semana, né? Cada 10 dias, cada 15 dias. E agora realmente é a barriga do Flamengo. Mas esse lado que você colocou, e aí fica bem claro por que o Palmeiras assumiria a liderança caso vença, para ele fazer 3 pontos, ele tem que vencer, ele vai a 17. 17 vitórias contra 16. Bom, essa barriga, né, que o Flamengo tem, ela pode mudar em cima exatamente desses confrontos. É bom ele ter essa dificuldade, porque aí ele vai mostrar que veio, né? Ele vai ter que passar por esses jogos e aí é uma boa oportunidade para ele né? Não dá, realmente o time virou o fio, o que sinceramente eu não acredito. Acho que o trabalho do Felipe Luiz é um trabalho que pode voltar. Alguns jogadores, você citou até o Samuel Nilo, não estão jogando tudo que pode, mas eles podem voltar a qualquer momento. Ou ele ganha essas partidas, faz uma boa performance, recupera os 6 pontos que ele perdeu nos últimos 3 jogos, nesses duelos mais difíceis. Eu acho que aí nós vamos ter uma situação onde isso pode ser considerado. O fato de ser um jogo difícil, né, os jogos difíceis, pode inclusive ajudar, porque vai aumentar o foco, vai aumentar a necessidade do time de ganhar. Claro que nessa sequência difícil, ele vai ter que fazer coisas bem importantes. E o jogo contra o Palmeiras é fundamental. Se ele ganhar o jogo do Palmeiras, aí a coisa já dá uma tranquilizada, independentemente do jeito que ele venha no campeonato. Vamos ver. É um desafio interessante que talvez seja o maior do Felipe Luiz desde que ele chegou. E Samuel Lino, Bruno? Porque já começou a haver um questionamento, eu sabia que haveria, com relação ao Samuel Lino. Custou 22 milhões de euros, contratação mais cara da história do Flamengo, chegou muito bem, mas está caindo muito, está tomando decisões erradas, está finalizando pouco, é bom deixar isso claro também, está finalizando pouco. Já dá para questionar o Samuel Lino ou não? Ou a torcida do Flamengo pode se precipitar gerando essa pressão nele, até tendo como lição o Vitor Roque, né? Que o Abel foi bancando, a torcida do Palmeiras foi cobrando, às vezes até vaiando, e hoje o Vitor Roque está jogando aí a bola que tá, né, Bruno? Assim, primeiro, os valores que as contratações são feitas aqui no Brasil, eu falo disso toda hora. Acho que isso é muito maluco. Acho que nenhum jogador que joga aqui vale 20 milhões, 22, 25 milhões. Acho isso um mercado hiperinflacionado. Mas o jogador não tem culpa disso, né? O jogador, ele vem aqui para fazer o que ele pode fazer e vai ter altos e baixos. Quando esses valores são colocados, 22 milhões, 25 milhões... As pessoas esperam, de maneira equivocada, assim, um super craque, um super gênio, um cara que vai jogar bem todas, que não vai errar, que não vai falhar, que não vai ter momento ruim. E não é assim. O Vitor Roque é um garoto de 20 anos que foi para a Europa, jogou meia temporada no Barcelona, meia temporada no Betis, voltou, com certeza o plano dele não era voltar tão cedo, ele voltou. Não deixa de ser uma decepção para ele, talvez. E ele chega num clube novo, demora um pouquinho para adaptar e agora está jogando, né? Já com 3 meses do cara no clube, já estavam falando que o Palmeiras tinha jogado dinheiro no lixo, que o cara não joga nada, e não é isso. E o Samuel Lino é a mesma coisa. Samuel Lino era um jogador importante do Atlético de Madrid, não era um titular absoluto. Era um cara que jogava com frequência, às vezes iniciando, às vezes não, mas não era um protagonista do time, não é nada disso, senão ele também não viria para cá. Então ele é um cara que vai ter altos e baixos, é bom jogador, é um cara que vai ajudar o Flamengo, mas ele vai ter momentos ruins como todos que jogam aqui vão ter. O Flamengo e o Palmeiras, principalmente, eles têm jogadores mais famosos, mais estrelados, mas eles não são super jogadores, eles não são, assim, muito superiores. Você pega ontem, Flamengo e Cruzeiro, mete o 11 contra 11, o cara a cara aqui que o Mauro César adora. Vai dar quase empate, ou se não empatar, ou um vai ter um a mais, um a menos, é pau a pau.
Aí no elenco, acho que o Flamengo tem mais opções, o Palmeiras também. O Cruzeiro tem um time titular muito bom e uma outra opção de banco. Mas no 11 contra 11, se fizer com o Cruzeiro, vai dar muito equilibrado. E se fizer com alguns outros times, também vai dar muito equilibrado. Então, esses valores absurdos que são pagos e o que o Flamengo e o Palmeiras conquistaram nos últimos anos, mais que os outros, acho que distorcem um pouco as coisas, né? Ficou imaginando coisas meio irreais. E daqui a pouco o Samuel Lino vai jogar. Outro fator que pode atrapalhar ele um pouquinho, era para ele estar começando a temporada, ele chega no meio da temporada brasileira, era para ele ter tirado férias e estar iniciando, ele foi atropelando tudo porque ele mudou de clube e mudou de calendário. Então, se queimar o jogador com meses de clube, um cara com esse investimento, é uma bobagem enorme. O Palmeiras é bem blindado quanto a isso e espero que a atual diretoria do Flamengo também seja, porque a anterior era bem suscetível a barulho de rede social. Mas antes de ouvir o que o Felipe Luiz falou sobre o Samuel Lino, porque eu acho muito precipitado, eu não vou ficar aqui em cima de muro, vaiar o Samuel Lino. Porque já teve um princípio de vaia no Maracanã ontem ao Samuel Lino. Como eu disse que eu achava errado a torcida do Palmeiras vaiar o Vitor Roque, você só vai aumentar a pressão sobre o cara. Você só vai aumentar a pressão sobre o cara. Tenta dar pro cara aquela tranquilidade de saber que ele vai poder se adaptar, de saber que ele vai poder jogar tranquilo no Flamengo, porque gerar uma pressão num dos principais jogadores do time, eu acho que ele vai ser ainda, para a semifinal de Libertadores e para a reta final do Brasileirão, eu acho burrice. Vou até perguntar isso pro Flávio, né, já, mas eu acho burrice. E eu acredito, tá, que o Samuel Lino tenha talento. O que ele fez nos primeiros jogos dele pelo Flamengo, a forma como ele chegou ali com personalidade, chegou arriscando. O próprio Felipe Luiz disse que ele é um jogador de drible, que esses jogadores vão errar mais, porque ele mesmo cobra desses jogadores que eles arrisquem mais do que os outros. Então, eu acho que, por enquanto, tem que dar uma tranquilidade pro cara, para ele tentar se adaptar e se firmar nesse Flamengo. Vamos ouvir aí o que disse o Felipe Luiz sobre o Samuel Lino. Que o Lino, todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou quando ele chegou aqui. E todo jogador, e principalmente aqui no Flamengo, oscila, né? O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil. O jogo da Libertadores teve uma carga grande, depois 3 dias teve que jogar também contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis, e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele. E fisicamente, talvez ele sentiu um pouco no jogo contra o Corinthians, e isso faz o rendimento cair um pouco. Agora, é importante que vocês e também a torcida entenda que os dribladores são os jogadores que mais perdem bola. Isso é uma coisa natural do futebol, nas estatísticas, em todos os lugares. Então, sempre que você tem um driblador, que no nosso caso será Cebolinha, Michael, Samuel Lino, o próprio Plata quando joga aberto. Então, são jogadores que são dribladores e eles arriscam um contra um e se expõem muito. E uma das coisas que eu tentei muito hoje era explorar esse um contra um dele contra o William. Mas o Cruzeiro dobra muito bem a marcação. Então vinha 2-3 e não era um jogo fácil para ele, nível tático, e ele não teve uma performance do nível que ele vinha apresentando antes. E o difícil é isso, né? Que na primeira vez que ele dá uma oscilada já vem a vaia, e isso, claro, sempre, se vocês olham bem, quase sempre são com os dribladores, né? Então, é importante que a gente saiba que esse tipo de jogador, ele tem a confiança do treinador. Sou eu que peço para ele driblar, sou eu que peço para ele ir para cima, para ele ir para essa jogada individual, porque quando ele consegue passar, ele gera muita vantagem. Então, espero que ele não se abale com isso, porque é uma coisa absolutamente normal, e que ele recupere a alegria e continue indo para cima o quanto antes. É isso, eu acho que tem que tirar essa pressão do Samuel Lino. Eu acho que vai ser inteligente por parte da torcida não começar a vaiar a sua principal contratação. Porque se custou 22 milhões de euros, a maior contratação da história do Flamengo, Felipe Luiz acredita que ele seja o principal reforço do Flamengo. Então, na minha opinião, é burrice. Eu vou querer escutar o Flávio Prado. Você sabe o que eu penso sobre essas posturas radicais de torcida, muitas vezes até de mídia e tal, que é céu e inferno. Torcida... Ontem eu estava vendo Fortaleza e São Paulo, né? Trabalhei aqui na PAN, e o estádio vazio.
E aí os caras falam assim, a culpa do fracasso, não, a culpa desse estado onde se encontra o Fortaleza é do Marcelo Paes. É verdade, a culpa é dele mesmo, porque ele tirou o time da 3ª divisão e levou para a 1ª. Se não fosse ele, o time não estava na 1ª com risco de cair, né? Então o cara que ajeitou todo o time, ajeitou toda a casa, está sendo detonado porque o time que ele ajeitou foi 2 vezes para a Libertadores, desse momento, por um erro de montagem, sei lá, por excesso de jogos, por dar valor demais a uma competição que era difícil de brigar, o time está para cair. Então o reconhecimento do torcedor é muito curto, então não pode ser levado em conta. E há uma culpa, sim, do Samuel Lino, porque ele custou caro, ele não pediu para custar caro, como o Bruno já falou. Então não adianta, ele tem que se virar sozinho, ele tem que fazer tudo sozinho. O próprio Luciano ontem no São Paulo, que não é um jogador para a torcida ficar gritando Luciano, e também não pode ser crucificado porque o São Paulo saiu da Libertadores. Não tem o menor sentido isso, sabe? Essa coisa radical de um lado ou de outro realmente incomoda muito. E o Samuel Lino vai ter que se virar sozinho e o Felipe Luiz tem que blindá-lo e cuidar dele do lado pessoal. E deixa que falem, deixa torcida. Isso aí não tem que ser colocado no segundo plano, que é o que realmente vale. Ele vai ter que se virar sozinho. Como eu falo sempre, torcida é bom quando tá ganhando. Quando tá perdendo, só atrapalha, só enche o saco. Isso eu até discordo um pouco do Flávio, que eu até entendo você dizer, ele não pediu para ganhar o que ele ganha. Ele não pediu para custar 20 milhões de euros, 22 milhões de euros. Mas se ele custou 22 milhões de euros, ele tem que entregar mais, na minha opinião, do que quem custou 5 milhões de euros, de quem veio da base. É a cobrança, é a mesma coisa. Vamos dar nossa profissão mesmo. Estou apresentando aqui. Estou ganhando muito bem. Se eu não der audiência, vão me tirar, pô. Vem cá, você está ganhando muito dinheiro, meu amigo. Você não está dando audiência, vaza. É uma cobrança. Sempre a maior cobrança vai ser em cima de quem ganha mais. Isso eu discordo, não pode. Cobrança eu acho que tem que ter. Eu acho que a vaia que é burrice. A cobrança tem que ter, pô. O cara custou caro, vamos, meu amigo, vamos entregar. Agora, a vaia é muita burrice. Bruno Prado, eu primeiro quero te perguntar, você acha que o Samuel Lino é o jogador que a torcida do Flamengo espera que ele seja? Você acha que ele é um jogador de 22 milhões de euros? É um jogador que vai ser muito decisivo? Primeira pergunta. E segundo, Bruno, não foi só o Samuel Lino ontem. Ontem o Flamengo todo entregou pouco. E aí a pergunta que eu te faço, teve culpa o Felipe Luiz? Por quê? Porque ele mudou a escalação, ele não colocou o Pedro, o Flamengo mal finalizou, sem um centroavante, ele foi com o Samuel Lino, ele foi com o Plata e ele foi com o Carrascal. Ele não botou o cara do poder de finalização, o Pedro. Errou o Felipe Luiz, Bruno? Do Samuel Lino, eu acho que nenhum jogador que atua no Brasil vale 20 milhões de euros. Nenhum. Acho que o mercado aqui é absurdamente inflacionado e se o cara vale isso, ele não estaria jogando aqui, ele estaria jogando na Europa. E não é nenhum demérito ao jogador, assim, o Samuel Lino, ele jogou no futebol europeu e bem, no Atlético, bem assim, ele era um dos 15, 16 que sempre jogava, ele não era uma estrela do time é o Griezmann, é o Julián Álvares, não é o Lino, ele é um bom jogador, mas o que eu digo assim, se o cara que está aqui, ele não está no mercado principal, eu acho muito louco você pagar isso, porque o cara que vem para cá, com exceção de algum garoto que está começando, que é um fenômeno, que daqui a pouco vai para lá, ou um veterano muito acima da média que ainda esteja bem, os que vêm para cá, numa idade, assim, média, assim, idade mediana, assim, não é nem muito veterano, nem muito garoto, ele não é muito melhor que os outros que jogam aqui em time grande. Não há essa diferença. Quem pode ser diferente? Um Estevão, é um garoto, já foi embora. Ele é muito diferente, ele estava aqui porque ele era um menino. Aí se o Neymar estivesse bem, que ele não está bem, ele está com muito problema físico, mas o Neymar bem, é óbvio que ele é muito acima da média dos outros. Se ele estivesse bem, ele, veterano, voltando para cá, ele poderia fazer diferença. Mas um jogador com meia idade, ele é bom, ele vai ajudar. Eu acho o Samuel Lino muito bom jogador, mas ele não é tão superior ao jogador na mesma posição que joga nos outros times, assim, nos outros times grandes. Ele não é
tão superior ao jogador do Atlético Mineiro, ao jogador do Cruzeiro, ao jogador, sei lá, do Fluminense. Há uma diferença, mas ela não é tão grande. Assim, quando dá a impressão que vem o cara por esse valor, dá a impressão que ele é nota 9 e que o jogador do outro é nota 6. Não é. É meio que assim, e levando para o nosso parâmetro. Um é 8, outro é 7. Um é 7, outro é 6. É essa a diferença, não é tão grande assim. E quanto à escalação, o Felipe colocou o Carrascal porque funcionou contra o Corinthians. Contra o Corinthians, o Carrascal jogou muito bem nessa função de um meia pela direita, vindo para dentro. O time jogou contra o Corinthians, isso deu ao time uma criatividade maior, de ter dois meias, né? Um bem avançado, que é o Arrascaeta, e o outro vindo da direita para dentro. Então ele manteve porque funcionou no outro jogo. E jogar sem um centroavante, ele já fez isso várias vezes. Ele já jogou com Plata ou Bruno Henrique de centroavante muitas vezes. E o Felipe, ele gosta de ter um centroavante que pressiona, que tem mais força física, que aperte a saída de bola do adversário, principalmente em jogos duros. Então, assim, não foi nenhuma novidade isso aí. Ele joga assim. Eu acho até que se o Pedro não fosse um cara que fizesse tantos gols, o Pedro jogaria muito menos jogos do que ele joga. Que eu acho que o que o Felipe quer de centroavante não é exatamente o Pedro. Ele quer um cara que pressione, que brigue, que empurre o adversário para trás. Ele usa o Pedro muitas vezes porque o Pedro faz muito gol. Se não fosse um cara assim como o Pedro, eu acho que ele nem teria no elenco. Se não fosse um cara como o Pedro, assim, que entrega muito gol. Então ele vai usar o Pedro em alguns momentos, mas acho que a preferência dele de centroavante é uma outra característica. Tanto que ele já usou várias vezes. Bruno, mas o objetivo do futebol é gol, né? Ele não pode ter também um bando de atacantes que não sabem fazer gol. Porque não sabe fazer gol. E aí uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. Ele tirou os dois jogadores que mais sabem fazer gol do time. Luiz Araújo e Pedro. Porque o Luiz Araújo também faz muito gol. Luiz Araújo também participa muito de gol. Não adianta também só correr e finalizar mal e não ganhar jogo. E tem o Arrascaeta, né? Que é o artilheiro do time. Tem o Arrasca também. Que com o Felipe é atacante, não é meia. Mas o Arrasca é meia, né, Bruno? Mas ele é meia de origem, mas no time do Felipe ele é atacante. O Arrascaeta, ele é o segundo atacante. Ele e um 9 ali. Tanto que por isso que ele também tem volantes que tem tanta qualidade, né? Ele quer ter Jorginho, Saul. Para mim, os armadores do Flamengo são Jorginho, Saul e Léo Ortiz. Esses são os armadores, não é Arrascaeta. Arrascaeta, para mim, é um atacante. Quando o time, do jeito que o Felipe joga, não estou falando da posição de origem de cada um, falando do jeito que o Felipe joga. Ele joga com o time lá na frente, então os armadores são os volantes e por isso que ele quer Léo Ortiz e não quer Fabrício Bruno. E aí vão dizer, mas o Ancelotti convoca o Fabrício Bruno. Para mim parece claro que o Ancelotti prefere o Fabrício do que o Léo Ortiz. Aí depende do que você quer para o seu time. O Felipe, para jogar do jeito que ele joga, ele precisa ter um zagueiro com a qualidade de passe do Léo Ortiz. Ele não precisa de um zagueiro tão forte fisicamente como o Fabrício. Já o Ancelotti, ele vê, eu preciso de um zagueiro mais de força. Então, entre o Fabrício e o Léo Ortiz, ele prefere o Fabrício. Ele não faz questão de ter um... Então, depende muito do que você quer. E do Pedro jogar ou não, acho que depende... O Felipe, ele vê como... Para mim, é bem claro, ele nunca falou isso, mas pelo que ele vê e fala... Para mim, em jogo contra time forte fisicamente, ele acha que com Arrascaeta e Pedro ele fica desprotegido. Ele acha que ele precisa ter um cara que pressiona, que empurra para trás, que dispute fisicamente. Eu acho que o jogo do Estudiantes reforçou isso para ele. Acho que o jogo do Estudiantes deu mais essa convicção para ele. Aí é coisa que eu imagino, pelo que eu vejo do que ele fala e do que ele faz. Ele nunca falou isso. Mas acho que para jogo mais físico, ele tem muito receio de colocar o Arrascaeta e o Pedro juntos. Ele acha que o time... fica mais vulnerável a perder disputa física. Não sei se contra o Racing, principalmente lá na Argentina, se ele vai jogar com os dois juntos. Eu acho que não, mas vamos ver quando chegar lá. Eu vejo muita gente falando do Pedro, mas eu também falo do Luiz Araújo, pô. O Luiz Araújo é um jogador que ele sempre rende e ele foi tirado do time. Simplesmente, ele foi tirado do time. Chegou o Samuel Lino, o Plata ganhou espaço e me desculpa, para mim, o Luiz Araújo, por enquanto, mostrou mais do que o Plata e que o Samuel Lino. Mostrou mais que os dois, na minha opinião. É um jogador que dá muita assistência, é um jogador que finaliza muito, chuta, ele não tem medo de chutar.
coisa que você vê no Plata, coisa que você vê no Samuel Lino. Eu acho que falta no Flamengo mais finalização. Não adianta ficar correndo, marcando saída de bola e não criar chance de gol, pô. Não chutar pro gol, não ter finalização. Eu acho que o Felipe Luiz ele tirou do time os 2 finalizadores. Um dos 2 tem que estar, na minha opinião. Ah, mas o Pedro não marca tanto. Mas é finalizador. É finalizador. Eu vou dar até um exemplo, Bruno. O Haaland, ele tem o estilo de jogo do Guardiola? Não tem. Mas ele joga, porque ele faz tudo que é gol do time. Sim, ele foi buscar o Haaland, que não é o que ele gosta muito. Mas é um cara que entrega 60 gols, 50, 60 gols. Ele adaptou o time ao Haaland. Acho que é por isso que o Pedro joga, que eu acho que se o Pedro não entregasse gol, ele não estaria nem no elenco. Eu acho que ele não estaria nem no grupo. Se o Felipe, para mim, pelo que me parece, pelo que a gente conhece dele, vendo, né? Não conheço ele, mas vendo o que ele faz e o que ele fala, eu acho que ele só tem o Pedro no grupo porque é um cara que vai entregar gol. Então ele usa bastante. Mas ele não vai usar em todo jogo. Acho que ele não vê o Pedro assim como um cara imprescindível. Ele vê como um cara importante porque ele faz gol e está no elenco e ele vai usar em alguns momentos. Mas acho que ele não vê o Pedro como assim um cara que é fundamental para o time dele. O Arrascaeta ele vê. O Arrascaeta até nem tem muito essa característica dele de pressionar muito, mas ele vê o Arrascaeta como um cara que ele precisa achar um espaço para ter o Arrascaeta no time. O Arrascaeta acho que ele vê como imprescindível. O Pedro acho que ele não vê. Uma coisa que me preocupa um pouco é que eu acho que o Flamengo não jogou como time campeão ontem contra o Cruzeiro e na Argentina contra o Estudiantes. Isso me assusta um pouco, essa postura não foi aquele time com cara de campeão que eu acho que o Flamengo pode ter.